Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro aberta a 61ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, vereadores eleitos e a todos que nos acompanham pela internet. Em discussão a ata da reunião anterior, aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Peço, por favor, a senhora secretária, a vereadora Vera, que faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, barrosenses aqui presentes, futuros vereadores, internautas. Correspondências recebidas. Ofício 217. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação desta acolhida Câmara o incluso projeto de lei 210, que dá denominação ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, no município de Barroso, em caráter de urgência simples. O projeto de lei, por finalidade, a denominação do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que está situado no bairro São José, no âmbito do município de Barroso, com o objetivo de atender pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrentes de transtornos mentais graves e persistentes, possibilitando assim estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Aqui tem o projeto de lei anexado. Ofício 218. Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa acolhida Câmara o incluso projeto de lei 211, que dá denominação à Unidade de Saúde de Apoio Arnaud Baldonero Napoleão, em caráter de urgência simples. O presente projeto de lei tem por escopo a denominação da Unidade de Saúde de Apoio Arnaud Baldonero Napoleão. Trata-se de uma justa homenagem ao ex-prefeito Arnaud Baldonero Napoleão, que tanto contribuiu para o crescimento de nosso município e, dentro de suas possibilidades, não mediu esforços na busca de dias melhores e dias para toda a comunidade barrosense. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis. E aqui o projeto de lei anexo. Ofício 219. Encaminhamos para apreciação e aprovação desta acolhida Câmara o incluso projeto de lei 212, que dá denominação ao Laboratório Municipal Aires Augusto da Silva, em caráter de urgência simples. O presente projeto de lei tem como finalidade a denominação do Laboratório Municipal de Saúde Aires Augusto da Silva, que funcionará o Centro de Referência dos Diabéticos e Hipertensos do município de Barroso, localizado no posto de saúde Dr. Moacir José Pinto, Fundos, Centro, em Barroso. Ofício 220, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa acolhida Câmara o incluso projeto de lei 213, que denomina Centro Integrado de Especialidades Médicas, CIEM, situado nas dependências do posto de saúde Dr. Moacir José Pinto, em caráter de urgência simples. O presente projeto de lei tem como finalidade a denominação ao Centro Integrado de Especialidades Médicas, CIEM, localizado nas dependências do posto de saúde Dr. Moacir José Pinto, na parte da frente, onde também funcionará o setor de regulação SUS, o serviço de PFD, agendamento de procedimentos fora do município e o setor de transportes de pacientes. Ofício 223, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa acolhida Câmara o incluso projeto de lei 214, que dá a denominação da Sala Tadeu José Hermógenes, membro integrante do Conselho Municipal de Saúde, em caráter de urgência simples. O presente projeto de lei tem como finalidade a denominação da Sala Tadeu José Hermógenes, que será instalada uma sala no segundo andar do prédio da Prefeitura Municipal, o Conselho Municipal de Saúde, sendo esta uma justa homenagem ao senhor Tadeu, que sempre exerceu a função de forma ímpar de um conselheiro atuante. Ofício 224.
O município de Barroso, neste ato, representado por seu prefeito municipal, Reinaldo Aparecida Fonseca, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência que seja retirado do processo de votação o projeto de lei 170, que autoriza cancelamento de débitos inscritos em restos a pagar processados nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 e dá outras providências. Ofício 222, resposta ao ofício 177 e 179. O município de Barroso, neste ato, representado por sua procuradora, vem com todo respeito perante Vossa Excelência, em atendimento aos ofícios supracitados, informar e, ao final, requerer. Informar, primeiramente, que havíamos reagendado as convocações do contador e da procuradora do município para o dia 13 de dezembro, às 19 horas. No entanto, conforme atestado médico que segue em anexo, o contador e também secretário encontra-se afastado por suas atividades laborativas desde o dia 1º/12, aguardando inclusive resultado do teste de Covid-19. Lado outro, informa que outros servidores do município também testaram positivo, o que vem deixando ainda mais apertados os trabalhos. Desta forma, solicitamos que as convocações sejam atendidas após o retorno do contador. Destaca-se, contudo, que estamos a menos de 30 dias do final do mandato, participando da transição e fazendo o fechamento das atividades, o que vem demandando maior fluxo do trabalho. Assim, caso os nobres vereadores possam fazer os questionamentos via ofício, será mais fácil para atendermos diante dos fatos arrolados assim. Assinado Procuradora Kelly. E aqui o atestado do Robson. Decreto 2.265, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020 na Prefeitura Municipal de Barroso. Está à disposição dos nobres vereadores. Requerimento número 31. A vereadora que este subscreve vem, através deste requerimento, apresentar esta colenda casa para apreciação em plenário que se segue. Solicita informações junto à Diretoria de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro sobre a área geográfica do município de Barroso, tendo em vista a divergência de informação em publicações antigas que apresentam uma área total de 86 km², contrastando sobre os registros atuais de 82 km². A definição de limites do município de Barroso foram definidos pela Lei Estadual 1039, de 12 de dezembro de 1953, com a demarcação das divisas municipais. Neste sentido, uma publicação do IBGE, em 1958, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, que apresenta a área do município de 86 km², contudo, não temos conhecimento da legislação estadual se houve alteração das divisas e perda de territórios do município. Vale considerar a importância desta informação para o conhecimento histórico e fontes de pesquisas dos estudantes, e baseado nestas informações e mapas, observa-se ao longo dos tempos uma divergência das informações sobre a área geográfica do município, sobretudo após a publicação do livro Barroso, Subsídios para a História do Município, publicado em 1979, informando sobre a caracterização do município de 85 km². Convém mencionar a matéria sobre o município na revista Vida Industrial, volume 39, de setembro de 1992, e a Enciclopédia dos Municípios Mineiros, de autoria de André Carvalho, em 1998. Ambas apresentam uma área total de 86 km². Imperioso destacar que não há registros nesta Casa Legislativa sobre a ocorrência que a diferença desta faixa de terrenos, que compreende na redução em torno de 4 a 5 km², que constitui-se em fato desconhecido,
se houve nos últimos tempos alguma revisão técnica dos limites que foram estipulados na criação do município, ou até com o advento das leis 13.803 de 2000 e 18.030 de 2009, que considera o critério da área geográfica e população na composição para a arrecadação do ICMS, e que esta incerteza pode estar prejudicando o município na sua arrecadação nesses últimos 20 anos. Considerando que o artigo 2º da Lei 13.803 de 2000 estabelece a competência do IGA na informação da área geográfica dos municípios. Justifica-se o presente requerimento pela autonomia do município, que apresenta uma área de abrangência de prestação de serviços bem superior e que já sofreu considerável perda de território na reforma administrativa estadual de 1938. Assinado vereadora Vera. Correspondências expedidas. Ofício 184, a sua senhoria Sérgio Lacerda Rodrigues e família. Atendendo ao requerimento verbal de autoria da vereadora Vera, aprovado por unanimidade por este legislativo, nós, vereadores da Câmara Municipal de Barroso, manifestamos com muito pesar o falecimento de sua filha, a jovem Lígia Mariana Rodrigues. Que Deus conforte o coração de todos os familiares nesta hora de dor e sofrimento. Ofício 185, a sua senhoria Fábio Ernesto Lima Campos, de São João del Rei. Atendendo ao requerimento número 30, de autoria do vereador João Aparecido Campos, aprovado por unanimidade por esse legislativo, nós, vereadores da Câmara Municipal de Barroso, parabenizamos a toda a equipe do Atletique Clube de São João del Rei pelo acesso à elite do Futebol Clube Mineiro. Foi com muito orgulho que acompanhamos todo o trabalho desse glorioso clube de futebol, que muito bem representa toda a nossa região das vertentes. Assinado o presidente desta casa. Terminando as correspondências. Muito obrigado, vereadora Vera. Abrindo a ordem do dia, em terceira discussão para votação, o projeto de lei número 11 de 2020, que estabelece o dia 14 de novembro como dia de conscientização e combate ao diabetes, de autoria da vereadora Vera. Lembrando que a terceira discussão é somente para correção da ortografia. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores. Obrigado, vereadora. Em segunda discussão, o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça. Em primeira discussão, o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 179, que dispõe sobre atribuições do vice-prefeito e da outras providências, com a vice do vereador Eduardo Pinto. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereador Leônio. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Vera, funcionários, público presente e aos vereadores eleitos. Presidente, eu estou analisando esse parecer, de informações com alguns advogados que são conhecidos meus. Então, eu queria pedir mais uma vista, para que na próxima reunião a gente possa estar com informações precisas. Então, eu peço vistas. Pois não, vereador. Segunda vista do vereador Leônio. Em discussão, o requerimento número 31, de autoria da vereadora Vera, que solicita informações junto à Diretoria de Estatística, informações da Fundação João Pinheiro sobre a área geográfica do município de Barroso. Em discussão. Já com a palavra, presidente. Vereadora Vera, com a palavra. Bom, todos sabem que uma das pautas do meu mandato sempre foi a questão patrimonial de Barroso. E quando eu fui vereadora da primeira vez, nós fizemos um trabalho sobre todas as áreas, a área histórica e a área demográfica de Barroso, inclusive com apoio do Instituto de Geografia do Estado de Minas Gerais. E agora, com mais pesquisas do Wellington Tibério, ele foi comparando a área de abrangência que vem sendo computada para o VAF, que é o Valor Agregado Fiscal, onde o município
tem todas as suas informações e é computado o FPM e o imposto que vem para o município. E todos sabem que após a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município ele recebe o imposto mediante um cálculo específico que é computado a área de abrangência do município, a população, o número de estudantes em escola fundamental, se nós temos apoio no esporte, apoio em patrimônio histórico, de meio ambiente. Então, isso tudo forma o composto do valor agregado fiscal que vai gerar depois o FPM, que é o recurso que é destinado ao nosso município. Então, vocês imaginam que uma cidade que já tem uma área muito reduzida, que Barroso é a terceira menor cidade de Minas Gerais, nós temos de amargar um imposto muito pequeno por causa da nossa área, e nós descobrimos que, pelo cálculo do nosso município, que era 86 km², que agora está sendo computado 82 km². Isso é perder 4 km² no cálculo do FPM para a nossa cidade. Isso é muito dinheiro que a gente perde. Então, a gente precisa entender, junto aos órgãos do governo e a Fundação João Pinheiro, aonde que está o critério que diminuiu a nossa área. Eu quero relatar para vocês que eu tenho um grande amigo que é vereador de Carandaí, Toninho Salomão, que é justamente o vereador que fez o projeto de lei do Porteiro Adentro, lá para Carandaí, que conhece minuciosamente cada palmo de divisa do território de Carandaí. Ele, pelo seu conhecimento, ele conseguiu comprovar no Instituto de Geografia de Minas Gerais uma área de 1 km² que estava a menos nas divisas de Carandaí. Ele comprovou, inclusive, com dados cartoriais. Com essa diferença de 1 km², ele aumentou a arrecadação anual para Carandaí em mais de R$1 milhão no FPM. Então, a diferença faz muita diferença para nós. Então, assim, nós precisamos nos ater a essas questões e saber dos órgãos do governo do estado. E se, porventura, eles têm de provar que nós só temos 82 km², porque a lei de fundação do município é 86. E nós temos de requerer essa diferença e brigar, porque isso é dinheiro que está saindo dos nossos munícipes. É dinheiro que a gente pode investir na saúde, é dinheiro que a gente pode investir na educação, na melhoria das ruas, na qualidade de vida do cidadão. Então, eu peço que essa casa faça essa investigação o mais rápido possível e que o futuro prefeito e os novos vereadores da próxima legislatura que abracem essa causa e briguem sério, porque isso é recurso do nosso povo que está indo pelo rabo. Muito obrigada, senhor presidente. Pois não, vereadora. Continua em discussão. Vereador Valdonito, por favor. Pois não, vereador. Vereadora, ao longo desses 4 anos, eu venho acompanhando esse verdadeiro calvário de Barroso com relação à sua arrecadação. Levantei aqui. Quantos minutos eu tenho, presidente? 5 minutos, tem 30 segundos agora. Tem 4 minutos e meio. Eu tenho 5 minutos? Não, tem 10 minutos no total. A vereadora Vera são 5, você tem 10. Não, Não, está com a palavra do senhor, você tem 10 minutos. eu tenho 10 minutos. Então, eu queria mostrar aqui, por exemplo, um assunto que eu já abordei muito aqui, que é a dívida do IPSENG, que segundo a VEA já estaria paga desde 2015, e a prefeitura já pagou em 20 anos mais de 4 milhões, e se permanecer vai durar mais 10 anos, até 2031,
e vai pagar mais 4 milhões, uma dívida irrisória, num contrato que foi feito. Eu nunca consegui informação da prefeitura sobre as bases desse contrato. Está gravada aí a minha manifestação. Eu venho falando sobre a questão do ICMS. Quero aproveitar a sua colocação, que eu acho que tem que ser feito. Nós estamos aqui diante do vereador Anderson, que é o prefeito eleito. Fica aqui a minha sugestão que o senhor, mesmo sendo adversário, considere a minha manifestação, que eu não tive ressonância no levantamento dessas questões, mas talvez o senhor queira, estudioso que o senhor é da questão, o senhor trabalhou na prefeitura há muito tempo, eu acho que o município está perdendo muito, não só com essa questão da dívida, mas eu quero aqui repetir uma observação que eu venho fazendo sobre o ICMS. A área tem a ver com muita coisa, muito bem colocado aqui pela vereadora Vera. Eu sonho com um dia em que, num processo de abertura da reforma geográfica, da divisão geográfica de Barroso, nós venhamos a ter uma área não de 86 ou 82 quilômetros quadrados, mas dos 300 quilômetros quadrados que a matéria de Barroso atende. Eu sonho com um dia em que nós vamos ver o Quintanilha, a Capitinga, o Mamono, o Caeté, São João Batista e o Bananal fazendo parte de Barroso. Porque eu estudei ao longo desses 4 anos aqui essa questão de evasão de recursos e, sem dúvida nenhuma, a produção agrícola e pecuária dessas regiões conta para o valor adicionado fiscal de Barbacena, desses municípios vizinhos. Nós prestamos conta, eles vendem aqui, o hospital é aqui, as escolas é aqui, eles vendem aqui e a renda vai para as prefeituras dos municípios vizinhos. Então, isso eu acho que é uma coisa mais, o prefeito novo, está começando a sua vida na prefeitura, eu acho que é uma questão que tem que ser enfrentada. E aqui eu não estou contando tempo, mas não posso deixar de falar nesse momento aqui de uma outra questão que eu acho que tem que ser enfrentada, vereador, prefeito eleito. É a questão seguinte, foi falado aqui que nós somos os menores municípios em área. Nós temos que reivindicar a revisão da área de Barroso, porque a nossa área de influência não é essa de 82 ou 86, é de 300 quilômetros, segundo a Emater. Mas há uma outra questão. A mudança na legislação do ICMS está sendo criminosa, injusta com Barroso. Eu falei muito nisso aqui ao longo desses vídeos, falando ao longo dos anos, e talvez seja a hora, mais uma sugestão para o prefeito eleito pegar, que é a seguinte: as mudanças feitas ao longo dos anos na legislação do ICMS, a tal lei Robin Hood, foi castrando a receita da prefeitura. Na região eu fiz um estudo nos 50 municípios que aqui em volta da nossa região, e Barroso é disparado o pior município em retorno de ICMS. Em 2019, Barroso pagou 43 milhões de ICMS e recebeu uma retribuição de 6 milhões. Se nós fizermos a conta, isso dá 14%. É disparado o pior. Eu gostaria de ver no estado inteiro qual é a posição de Barroso. Mas só para se ter uma ideia, esses municípios todos em volta de nós, tem economia rural, não tem fábrica, não tem indústria, não paga ICMS, não paga IPI, não paga quase imposto de renda nenhum, eles têm, Barroso tem 14%, eles têm 150%. O que significa isso? Nós mandamos 43 milhões, se nós tivéssemos 100%, como eles têm, 100%, 200%, nós íamos ter 80 e tantos milhões.
Eu estou exagerando aqui a imagem, mas o percentual é uma injustiça com o Barroso, vereador, prefeito eleito, que eu acho que tem que ser revista. Alguém pode falar, mas isso é um sonho, mas tem que ter uma luta, que só nós de Barroso é que vamos fazer. O percentual dessa lei foi demais, a dose foi demais, está matando o nosso município. Dizem que a lei Robin Hood tira dos ricos e passa para os pobres. Eu quero saber se esses municípios que recebem o ICM de Barroso tem gente passando fome, se tem cepas nessas cidades, se tem gente desempregada como tem aqui. E, no entanto, a nossa riqueza vai para o Estado dividir com os outros municípios. E ninguém vai mudar essa lei. Isso é Minas Gerais, não é assim em todos os estados. O que eu defendo é que esse percentual seja revisto dentro de padrões aceitáveis que corrijam essa injustiça com Barroso. Por exemplo, a Lei Nacional Federal do ICMS diz que 75% da arrecadação do ICMS fica com o Estado e 25% com os 853 municípios. Por que não passam uma lei dizendo que nenhum município de Minas receberá menos de 25% do que ele manda para o Estado? Por exemplo, é uma indicação, se passar de 14 para 25, aumenta pouco, mas aumenta mais alguns milhões que podem tirar Barroso desse quadro injusto que foi colocado pela legislação do ICMS. Mais 2 minutos. Não tem ainda? Então eu quero deixar aqui, nesses finalmente do mandato de vereador, uma sugestão. Eu acho uma coisa, não adianta, o Minas tem mais de 9.000 vereadores, então não adianta um vereador querer levantar uma questão dessa magnitude, porque eu sei como é que acontece lá em Belo Horizonte. Mas eu acho que uma reivindicação dessa vindo de um prefeito com base numa situação concreta, com esse percentual do ICMS, ninguém está vendo o ICMS de Barroso, o retorno. Ninguém está vendo, ninguém está tomando conta disso. Eu não vi ninguém falar sobre isso. É uma questão de limite, está demais. Está demais penalizar o Barroso, um dos municípios, eu falo muito aí, tenho falado muito, estou terminando. Se um barrosense chegar na Secretaria da Educação e perguntar o que você me fala de Barroso, qualquer pessoa da Secretaria da Educação vai falar: um município pequeno, de 82 km², tem uma população de 20.000 habitantes, e o dinheiro que vem para a educação é assim. Para a saúde é a mesma coisa, para a polícia militar é a mesma coisa, para a polícia civil é a mesma coisa. Mas se for na Secretaria da Fazenda, ele não vai falar isso não. Ele não vai falar de população nem de área. A Secretaria da Fazenda sabe exatamente da riqueza de Barroso para o Estado. E vai falar, é um dos maiores arrecadadores de ICMS para o Estado. Então a minha proposta aqui é que não só a Câmara, a próxima Câmara, temos alguns vereadores aqui que estão assistindo a nossa reunião, eleitos, mas principalmente a futura administração, o prefeito, o vice-prefeito, assumam enfrentar essa luta, porque eu acho que está demais. Um primeiro estudo é ver no Estado inteiro a posição de Barroso. E para se corrigir, não é para mudar radicalmente, que ninguém vai mudar isso, mas pelo menos que estabeleça um critério que corrija o tamanho da injustiça que está sendo feita com Barroso. Eu estou comentando, apoiando a sua iniciativa de levantar essa questão da área, está prejudicando a população de Barroso. Eu gostaria de complementar a minha fala, porque se fala da área de abrangência de Barroso, na área que a Emater atua, de 300 km². Mas nós temos de ser muito técnicos, que o Estado não vai olhar uma coisa dessas. Mas nós temos de olhar o que temos de palpável. E o que nós temos de palpável? Nas dimensões históricas de Barroso, desde a sua fundação, há 300 anos atrás, Barroso tinha 160 km². E na reforma administrativa de 1938,
quando o Estado redividiu as cidades e tirou Barroso de distrito de Tiradentes e passou e criou a comarca de Dores de Campos e passou para a comarca de Dores de Campos, criou o município de Dores de Campos, Barroso perdeu 80 quilômetros quadrados que foi doados para Prados e umas beiradas que foi doado para Barbacena. Nessa transição, a cidade de Tiradentes perdeu para Prados 100 quilômetros quadrados. E isso ficou no limbo da história e numa caixinha preta do Estado. E nós perdemos uma área de 80 quilômetros quadrados. E que é justamente a área hoje que a fábrica de cimento extrai calcário, que é a Mata do Ribeirão. E isso é imposto, embutido, que nós perdemos. Bantaleão, Cental, CIMEC e por aí vai. Então, se Barroso for fazer uma investigação profunda, é lógico que nós vamos esbarrar com a Grande Prados, que ficou com o nosso cartório eleitoral, e que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder a nossa comarca, também para Prados, porque foi a primeira comarca instituída de Minas Gerais, então eles não querem perder essa comarca histórica, mas nós, barrosentos, não temos nada com isso. E nós temos de lutar pelo nosso povo. Então, quando eu fui vereadora da primeira vez, eu contratei o Wellington Tibério por causa das pesquisas genealógicas e geográficas, que ele é um especialista nessa área. E ele fez esse levantamento para o meu gabinete. Então, falo aos novos vereadores e ao futuro prefeito e vice-prefeito que podem não só estudar a questão que é palpável desses 4 quilômetros quadrados, que isso vai dar uma diferença muito grande no FBI, mas se tiverem fôlego para brigar com as câmaras das nossas cidades vizinhas, as quais ficaram com os nossos territórios, é uma boa briga. Mas quem vai sair ganhando é o povo de Barroso. Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, vereador Vera, assessores, funcionários, os vereadores eleitos aqui presentes e as pessoas que nos acompanham pela internet. Concordo com o requerimento da vereadora Vera e acho pertinente, e temos que realmente abraçar essas causas e defender. Uma colocação muito importante, vereadora, que pode surgir também a partir de um levantamento, é pelos documentos da Igreja Católica. Se a gente pegar os documentos da Igreja Católica, aonde a gente observa que pertenceu ao Barroso, né, esse levantamento, se você vê que antigamente a divisão das cidades eram feitas através das igrejas, né, e elas dominavam suas áreas e pertenciam às suas paróquias, no caso. Hoje você vai aqui, né, se você for pela Invejosa, já pertence, a igreja da Invejosa pertence a Barbacena, mas a parte da igreja pertence a Barroso. São João Batista pertence a Barroso, Pitangueiras pertence a Barroso, Bananal pertence a Barroso. Então, só uma parte, não é só isso não, são as pesquisas nos cartórios de registro de imóveis e no arquivo público estadual, que essas informações foram lavradas em cartório ao longo desses 300 anos. Então, essa pesquisa não é só na cúria da Igreja Católica, na de Mariana, na de Barbacena, na de São João do Rei. Essas pesquisas foram feitas em todas essas bibliotecas das paróquias. Sim, mas daí você começa a ter um estudo e que há comprovações que podem ajudar nesse trabalho de reconquistar as áreas, né? Essas igrejas são bem antes da emancipação política do município, né? E também de outros municípios da própria região nossa que foram tornando-se município e foram redividindo talvez a área que pertencia à cidade de Barroso, a paróquia de Santana
e assim sucessivamente você conseguiria um acervo de documentações que poderia dar sustentação num futuro questionamento nesse sentido. Então, é pertinente, eu acho que temos que avançar nesse sentido. Ao vereador Baldoneiro, você pode ter certeza que farei questão, já disse isso e vou repetir publicamente, né, para as pessoas, farei questão, né, após a posse, de recebê-lo no gabinete, nós conversarmos sobre todas essas demandas, né, e com certeza as sugestões são pertinentes, nós vamos abraçar, vamos conjuntamente, o que for bom para a cidade, o senhor pode ter certeza, mesmo sendo oposição, o senhor sabe o respeito que eu tenho pela vossa pessoa, mas também são pertinentes as colocações que o senhor fez. E eu acho que a gente precisa avançar o que for bom para a população. Farei questão, né, de recebê-lo e a gente conjuntamente sentar e definir alguns pontos importantes para a nossa cidade. Pode ter certeza disso e ter meu compromisso assumido em público. Então, voto favorável ao requerimento, eu acho muito pertinente essas colocações, vereadora Vera, e está de parabéns. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora Vera. Mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Vereadora Vera. Gostaria que fosse requerido que os projetos de lei que vieram para essa casa de denominação tramitassem em caráter de urgência simples. Se eu puder fazer em bloco, o 210, que é do CAPES, 211, que é o posto de saúde da Boa Vista, no Amor, 212, que é do laboratório municipal, o 213, que denomina o Centro Integrado de Especialidades Médicas, e o 214, que dá denominação à sala do Conselho Municipal de Saúde, sala Tadeu José Imonte. Em discussão, o requerimento da vereadora Vera. Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais vereadores aqui presentes, pessoal aqui presente e o pessoal que nos acompanha pela internet. Vereadora Vera, eu pedi vista no requerimento do orçamento e solicitar que venha a biografia de cada cidadão aqui que vai ser homenageado. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito do CAPS, do Centro Psicossocial, que veio só com o nome técnico. Eu gostaria de sugerir uma pessoa que vai representar esse Centro de Atendimento Psicossocial, que é da Lígia Rodrigues. E faria uma emenda na próxima, quando ele entrar para a tramitação. Pois é tão importante que ele de vista que já vem com o nome que a Vossa Excelência está aí sugerindo. E depois ele tramita na volta já com a biografia, que é para a gente poder conhecer melhor, né, as pessoas que vão aqui fazer parte desse projeto, a biografia, de onde ela veio, o que ela fez. Isso é muito importante para a gente. Inclusive, vem de acordo, vem de encontro à lei que foi uma proposta, um projeto de lei da minha autoria, que é justamente todo órgão público que tiver uma denominação que foi homenageado a alguém que tem um memorial descritivo, informando para a população quem é aquele cidadão e o que ele foi para a nossa sociedade, com sua fotografia. E eu acho que é importante também essa placa, quando ela dá denominação ao nome da pessoa, porque isso que o senhor acabou de falar, ela está na biografia. É porque a gente vê aqui a galeria dos vereadores especiais, assim, tem vários, sabe, o vereador tal, mas é importante ter ali, né, a biografia dele. Eu acho que isso traz aí para quem está lendo, para quem está conhecendo, um conhecimento muito grande. Então, nesse sentido aí, a gente vai ficar guardando a biografia do executivo. Eu vou pedir minha vista novamente, senhor presidente. Pois não, vereador. Vistas concedidas ao vereador Marco Antônio. Mais algum requerimento verbal? Vereador Leônio. Senhor presidente, eu confesso ao senhor que eu vou fazer o requerimento verbal agora, mas eu confesso que eu não sei se vai ter algum fundamento ou não, porque eu já o fiz por escrito e não obtive resposta, então realmente eu não sei. A gente fica meio sem saber como fazer.
Mas eu vou utilizar da prerrogativa do vereador, vou fazer um requerimento verbal pedindo novamente informações acerca da Lei Aldir Blanc. Nós estamos fechando o ano. Aí na discussão eu comento, tá? Que passa para nós informações acerca dos procedimentos tomados com relação à Lei Aldir Blanc. Pois não, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador Leone, com a palavra. Pessoal, o que acontece? As cidades vizinhas já estão na terceira etapa do uso do recurso financeiro, apoiando as pessoas que trabalham na cultura, as pessoas que realmente dependem desse recurso. E Barroso está na iminência de perder um valor aproximado de R$170 mil, porque não consegue chegar a essa casa as informações que nós pedimos no requerimento que foi aprovado por unanimidade, e não consegue chegar ao projeto que estabelece critérios para a distribuição desse recurso. A gente está no fechamento de um exercício, esse assunto é muito sério, então precisa ter realmente informações, porque se nós que somos representantes do povo não conseguimos ter informações para passar para quem nos cobra, o que fazer? Então precisa realmente que essa casa tome providências legais, cabíveis, para cobrar do executivo as informações que a gente pede. Só isso. Pois não, vereador. Continua em discussão. Vereador João Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente, aos vereadores eleitos e a quem nos acompanha pela internet. Vereador Leone, a semana, dia quinta, foi sexta-feira, eu tive com a secretária de Assistência Social e que representa a pasta da Cultura também. Segundo ela, o recurso já está na conta do município, já chegou o recurso. Então eu questionei ela a questão do projeto, que a procuradora havia me informado, até a resposta que eu havia dado a um dos questionamentos do vereador, que o projeto já estava para subir para casa. Infelizmente, até agora não chegou esse projeto. Então eu sou de acordo com a fala do vereador, porque foi passado a mim que o projeto já ia subir segunda-feira passada. E hoje é quinta e o projeto ainda não chegou aqui. Então, estou de acordo com o seu requerimento e novamente vou estar cobrando para o executivo, porque fica ruim, a gente chega aqui e fala uma coisa e não acontece. E da mesma forma que o vereador está sendo cobrado, eu também estou sendo cobrado a respeito disso. Mas o recurso já se encontra assim, nos cofres do município, palavras da secretária, o recurso já se encontra, então agora só está faltando o projeto subir para poder ser direcionado realmente para as pessoas que têm direito a esse recurso. Mas muito obrigado. Pois não, vereador. Vereador, permite uma parte? Com certeza. Essa é a nossa preocupação, que o recurso está em conta, mas ele tem prazo. Se o executivo não cumprir os prazos estabelecidos pela lei, esse recurso volta para o governo federal. E nessa crise que nós estamos vivendo, a gente não pode de maneira nenhuma aceitar que o recurso dessa ordem volte para o governo e deixe o nosso pessoal da cultura sem o apoio. Então, por isso que a gente peça mais uma vez o empenho de Vossa Excelência para poder cobrar também do executivo que agilize esse processo. Muito obrigado. Pois não, vereador. Continua a discussão, requerimento do vereador Leone. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Senhor presidente, Pois não, vereador. vai ser por uma questão de ordem. Tá? Nós fizemos um requerimento convocando a secretária de Assistência Social para estar nessa casa, prestando alguns esclarecimentos, e foi lido um ofício hoje informando que alguns servidores não poderiam vir por questões suspeitas de Covid. E eu não me lembro se o nome dela está nesse ofício. Então, eu queria pedir ao senhor que tome providências, porque foi uma convocação aprovada por unanimidade por essa casa. Então, está sendo descumprido o regimento realmente de forma absurda. Então, que essa casa possa tomar providência com relação a isso. Obrigado. Vereador, serão tomadas todas as providências necessárias devido ao desrespeito com o nosso regimento. Mais algum requerimento verbal? Também uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Eduardo Pinto. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, secretário vereadora Vera, boa noite a outros vereadores, ao público aqui presente, os vereadores eleitos. Também no mesmo sentido do vereador Leone, em relação à convocação, não sei se foi convite, não me lembro agora,
em relação à procuradora e em relação ao secretário Robson, que sei que está afastado, como foi dito, mas o pessoal nos procurou, nós apresentamos o requerimento. Eu quero aqui ser justo e realmente dizer que a gente tem visto que a Procuradoria principalmente está com um volume de serviço muito grande, principalmente pela questão da transição. Só que ainda que possa demorar mais alguns dias, eu acho que seria importante a vinda da Procuradoria ou de algum setor da Prefeitura para esclarecer a respeito do caso do pessoal da Secretaria de Saúde. Ainda que a gente readeque esse calendário, mas fazer em forma de levantar as informações pode ser que não atenda, pois pode surgir alguma dúvida. Mesmo reconhecendo esse volume de serviço, reconhecendo que temos tido uma relação muito saudável na transição, onde todas as nossas solicitações têm sido atendidas de maneira bastante rápida, eu acho que é preciso encontrar esse tempo para que possa vir aqui e sanar as dúvidas, porque já deve ser a terceira ou quarta reunião que os profissionais vêm enfim, não conseguem aqui trazer um esclarecimento. Então fica aí o pedido, que eu acho que vai ser mais eficiente até para a própria Prefeitura, presidente. Vereador, foi informado somente a questão do secretário Robson, com relação ao Covid. Eu vou fazer uma proposta para que eles voltem dia 10, quinta-feira 10. Assim, se essa quinta a próxima. Sendo assim, teremos um espaço de tempo muito longo, esperamos que seja agendado, que eles venham de fato, para que os profissionais não fiquem vindo aqui à torta direita, assim dizendo. Como foi feito o pedido do vereador Leone, será tomada assim as providências. Permite uma questão de ordem, presidente? Pois não, vereador. É só uma questão de sugestão, Nós temos aqui o vereador João, que é o líder do executivo. E talvez, para tranquilizar o pessoal, a Vossa Excelência pudesse ir até a procuradora e pegar essas informações até que eles venham, para tranquilizar, Os servidores da saúde têm duas colocações. Uma é sobre a questão do processo seletivo, como que vai ser feito a atitude da administração atual em relação ao processo seletivo. E a outra é sobre o abono, aquele recurso do Covid que veio para ser rateado, dividido entre os profissionais da saúde. Então, assim, talvez a Vossa Excelência indo, consegue essas informações e traz, e depois no dia 10 seja explicado ao pessoal detalhadamente pela procuradora e pela questão do Robson. Apesar que aqui fala que o Robson que está com a questão do Covid, mas o secretário de Finanças é o Gessé, não é o Robson. Eu já tinha dito isso aqui, o Robson é secretário de Planejamento. E o que nós estamos discutindo é sobre finanças. Finanças é o Gessé. Então, o Gessé não está, inclusive está trabalhando. Então, essas informações talvez ele tenha, sobre se o recurso tem conta, se o recurso não tem conta, se realmente veio esse recurso, se esse recurso não veio, se procede essa informação ou não. E a própria secretária também pode informar se existe alguma lei, algum decreto, alguma resolução que fala se existe essa obrigatoriedade da divisão desse recurso ou não, se ele foi utilizado para outras finalidades do Covid e não seja necessariamente obrigatório esse rateamento. Então isso poderia fazer, porque a secretária também está trabalhando, porque eu vi ela saindo hoje a hora que eu estava chegando no prédio. Então, seria interessante, talvez conseguir essas informações. Eu acho que é uma sugestão aí, talvez o líder conseguir, para tranquilizar o pessoal. É uma questão de tranquilidade, realmente. Pois não. Uma parte? Vereador. O vereador, antes, pertinente essa sugestão, eu assumo esse compromisso, está procurando eles e, caso essa informação seja repassada, na próxima segunda eu já trago essas informações. Mais algum requerimento verbal? Está aberta a inscrição para a palavra livre dos vereadores. Aqueles que desejam se manifestar, por favor. Nada mais havendo tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a reunião ordinária ser realizada
no próximo dia 15/12, às 19 horas, tendo como matéria para a ordem do dia. Retificando a data, dia 10/12, que será a reunião, às 19 horas. Tendo como matéria para a ordem do dia parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com relação ao projeto de lei que dispõe sobre atribuições do vice-prefeito da Última Providências, com duas vistas, sendo a última do vereador Leônio. O inquerimento da vereadora Vera com vista do vereador Marco Antônio. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado a todos e uma boa noite.